Vamos iniciar então a nossa aula de Engenharia de Segurança do Trabalho, que aconteceu no dia 23 de setembro. Então, nessa disciplina, a gente já está na aula número 8 e vamos ver então aqui dentro de todas as normas regulamentadoras que existem, a gente vai focar então agora na da ergonomia. Então, apenas como uma lembrança do que a gente tinha visto já no nosso bimestre anterior, a gente aprendeu sobre os primeiros socorros, riscos elétricos, depois vimos a parte da gestão da segurança de saúde do trabalho, então para ver mais a fundo agora nesse próximo bimestre a parte da ergonomia. Então, dentro do nosso sistema da gestão de segurança de saúde e trabalho, a gente viu que temos essa necessidade de todas as incorporações terem esse sistema como uma ferramenta para melhorar a gestão e a organização. Tem algum documento já no AVE que vocês podem baixar. Dentro das principais funções e necessidades estão a definição da estrutura operacional, estabelecer as atividades de planejamento, definir quais são as responsabilidades de cada um, os recursos necessários, estabelecer ainda práticas e procedimentos e assegurar a identificação dos perigos e a avaliação do controle dos riscos. Então, a gente tem aqui uma das ferramentas usadas dentro da gestão, que é o PDCA, que primeiro você planeja, que é o plan, depois você executa o do, depois checa os resultados, que é o check, e depois toma as atitudes, que é o act. Então, trata de ou implementar aquela determinada medida, se ela deu certo, ou corrigir, começar uma nova e assim sucessivamente ir melhorando, por isso que é chamada da melhoria contínua. A gente tem aqui algumas das ações, então no planejamento a gente localiza o problema, faz plano de ações, depois a gente executa no do, coloca em prática, depois no check a gente verifica, acompanha os indicadores, percebe se ele deu resultado ou não, e depois no action, que é o act, a gente vê uma ação corretiva, caso não teve sucesso, ou padroniza se teve sucesso, se todas as atividades foram boas. Depois vimos um pouquinho sobre os primeiros socorros, então são aquelas medidas e procedimentos que você deve executar logo que vê que alguém está sofrendo algum dano, que está com risco de vida, então é necessário tomar medidas antes que chegue uma assistência qualificada. Então, antes do SAMU, de chamar o SAMU, você pode fazer massagem cardíaca, desengasgar, estancar algum sangramento, amenizar casos de queimadura, desafogar e também fazer o transporte das vítimas, como cuidar no caso de fraturas ósseas. Então, todas as atitudes devem ser tomadas sim com cautelas, mas todos nós devemos saber como proceder em cada um dos passos específicos. Depois aprendemos ainda sobre alguns riscos elétricos, lembrando que nós temos os materiais condutores e os materiais isolantes e que a água é um material condutor. Então, igual nessa figurinha que a gente tem ali o caso de vazamento de água e ainda alguns fios desencapados, tem grandes chances disso aqui dar um acidente ainda maior. Então, isso traz um perfil de acidente, então uma insegurança para as pessoas que estão envolvidas. Para isso, a gente tem a NR10 dentro dos riscos elétricos, que divide então esse fluxo de eletricidade. Quando ele consegue passar, é o material condutor, seja cobre, alumínio, água, mas caso não passe eletricidade, o material então é chamado de isolante, que seria como exemplo vidro, plástico, borracha, entre outros. Quais seriam então os riscos, os acidentes, as consequências vindas de quando a gente toma algum acidente com eletricidade? Primeiro, queimaduras, que podem chegar até 3º grau, coagulação do sangue, lesão dos nervos, contração muscular e também aquela reação nervosa de estremecimento. Em alguns casos, o susto mesmo pode levar a um outro acidente depois, posterior. Então, se ele está sobre uma cadeira, em cima do muro, mexendo em algum poste ou em uma determinada altura, ele pode ter essa sensação de choque e cair também. Então, é um caso de que ele pode levar um choque, mesmo que em menor proporção, mas isso levar a um outro acidente posteriormente. E aí entramos numa novidade que a gente não tinha visto no bimestre passado, agora sobre a ergonomia. Então, a ergonomia está presente na norma regulamentadora 17 e ela é uma disciplina relacionada ao entendimento da interação do ser humano com os elementos da sua profissão, então seus equipamentos, como que é o seu ambiente de trabalho, se ele está com um bem-estar ou não.
Então, a gente vê trabalhos, por exemplo, de precisão, trabalhos leves ou pesados, onde a gente troca a altura da mesa onde você vai fazer o trabalho. E um dos pontos importantes também é quando carrega peso, qual seria a melhor forma de agachar, de pegar aquele determinado material. Além disso, a gente vê casos de como que deve estar um ambiente de trabalho com boas condições, então a altura da cadeira, a altura da mesa, mas entra aqui também as boas condições de higiene e também como que é o comportamento dos próprios colegas de trabalho e da chefia. Então, o ambiente também leva em consideração não apenas os seus riscos físicos, mas também psicológicos. Então, dentro dos conceitos da norma 17, a gente tem no ponto 17.1 os conceitos, depois no 17.2 ele fala sobre o levantamento, transporte e descarga individual dos materiais. No item 17.3 fala sobre mobiliário, no 17.4 equipamentos, no 17.5 sobre as condições ambientais do trabalho, na 17.6 a organização do trabalho. A gente tem um vídeo que está no AVA, que ele traz uma explicação um pouco mais profunda sobre a norma. Então, a ergonomia, ela vem de ergon, que significa trabalho, e nomos, regras ou normas. Então, evitar que a pessoa fique com uma postura inadequada, forçando o joelho, com uma altura inadequada dos pés e até mesmo, às vezes, com a altura da mesa, dos equipamentos em condições erradas. Além disso, traz questões de como carregar pesos de uma maneira correta. Então, de qualquer maneira, ergonomia vem do termo de leis que regem o nosso trabalho. Ela vale para a qualidade de vida total do indivíduo, como a gente comentou, não é apenas uma preocupação física, mas também uma questão mental, quando as pessoas estão em boas condições psicológicas, elas conseguem então ter qualidade, produtividade, não tem apenas uma preocupação com custos, insegurança, se sentindo desconfortável. Então, todo o ambiente de trabalho também interfere sobre a condição como o determinado trabalhador está sobre o meio. Então, a ergonomia é a ciência que parte do princípio que o ser humano é único, tem um corpo físico, um corpo psíquico, que a gente deve estar tomando um cuidado deles. Então, cada um tem uma altura, cada um tem um peso, então todos os equipamentos também de proteção, eles devem ser adequados para a pessoa. A altura da mesa, a altura do equipamento também deve levar em consideração, então, que cada um tem a sua própria individualidade. Além disso, temos os componentes mentais que entram para trazer o equilíbrio junto ao nosso componente físico. Então, na nossa parte física, a gente tem o posto de trabalho, o ambiente físico, na parte cognitiva, a parte individual e coletiva, e da organização se está dentro da normalidade ou algo anormal. Lembre que um ambiente limpo, com boas condições, também interfere sobre como que se dá a produtividade de determinado trabalhador. Na nossa ergonomia cognitiva, então, que ela leva em consideração a parte individual e coletiva, a gente fala de vários pontos, como emoções, inteligência, atenção, memória, concentração, raciocínio, tomada de decisão e também a nossa percepção. Dentro dos princípios e riscos ergonômicos, a gente tem a questão da repetitividade, quando você fica fazendo muito trabalho e com uma postura inadequada, ao final do dia sente dor, quer estralar, está com incômodo muscular. Quando temos a iluminação inadequada, forçando a vista também, um ritmo excessivo do trabalho, sem períodos de descanso, monotonia das atividades, o levantamento e o manuseio de cargas pode travar as costas, pode também trazer uma dor muscular. Então, por isso, a ergonomia vem através então, de ações para facilitar e melhorar a condição de trabalho dos funcionários. Dentro dos benefícios, a gente tem a eficiência, o conforto e a segurança. Ele melhora a postura, evita doenças ocupacionais, também promove um aumento da produtividade do colaborador. O profissional ele se sente reconhecido, valorizado, porque tem um cuidado propriamente com ele, além de um cuidado coletivo, reduz os casos de afastamento e ausência dos funcionários. Aqui a gente tem uma figura que mostra os mandamentos da ergonomia, então trazer um ambiente de trabalho bem organizado, seguir os procedimentos de segurança, usar os produtos ergonômicos, manter a cabeça alinhada com o monitor,
manter as costas eretas, deixar os braços levemente esticados, não cruzar as pernas, posicionar as pernas em 90 graus, fazer exercícios de alongamento, então é necessário fazer pausa, levantar, ou se fica período muito de pé, sentar um pouco. Então isso são os mandamentos da ergonomia. Para quem trabalha em pé, então acaba sobrecarregando as pernas, elas podem ficar inchadas, porque os músculos não estão se movimentando de maneira adequada, o que afeta também a quantidade de sangue de volta para o coração. Pode parecer um cansaço, uma redução da capacidade de concentração. Então, dentro do nosso trabalho em pé, a gente vê com relação à altura das mesas. Se é um trabalho com bastante precisão, muitos detalhes, por exemplo, está consertando um celular, a mesa deve ser mais alta porque ele requer uma atenção maior naquele determinado ponto. Um trabalho leve, a altura pode ser mais no umbigo, e depois trabalhos pesados, essa altura é mais baixa, trazendo então com que a coluna siga ereta, evitando pesos excessivos. Para quem trabalha em pé ainda, sobre as posições do trabalho, os objetos devem estar todos com fácil acesso, a altura da bancada ajustada, a altura do trabalhador, e o trabalhador deve ficar em posição ereta em frente à bancada. Com relação à altura da superfície, se ela for alterada de acordo com a natureza do trabalho, então trabalhos mais precisos põe a mesa mais próxima, trabalhos mais pesados podem ficar com a mesa um pouco mais baixa. A superfície sobre a qual o trabalhador está trabalhando tem que ser resistentes, e os calçados também devem ser adequados, não trazendo uma sobrecarga além nas costas e nas pernas. Agora, para quem trabalha mais sentado, principalmente nos casos administrativos, ele não exige tanta força muscular, porém ficar longos períodos sentados também afeta a circulação e afetam também com algumas dores musculares. Então, toda a área deve estar ao alcance do trabalhador. Aqui temos algumas dicas do que deve se seguir com relação ao posicionamento, da tela, do monitor com os olhos, como que deve estar então o apoio do braço, a regulagem do encosto, a altura do pé, com uma regulagem então com equipamentos que vão facilitar com que o pé não fique dançando no ar, mas realmente ele tenha um encosto. Então ele verifica a altura no monitor, a regulagem do eixo, e assim são vários alguns pontos que a gente vai melhorando a boa condição do trabalhador. Então, computador mais perto do rosto, estar bem encostado com o apoio na lombar, os cotovelos embaixo dos ombros, joelhos a 90 graus e os pés no chão. Uma boa postura sobre as suas boas condições de trabalho é estar próximo com as costas eretas, conseguindo então ter acesso a todos os materiais que você vai estar utilizando. Ficar sentado o dia todo não faz bem à saúde, então deve-se tomar cuidado, fazer essas pausas, levantar, e se ficar muito tempo de pé, fazer o contrário, sentar um pouco também. Com relação às condições visuais, então, é necessário que a tela esteja a 50 centímetros de distância, e também com relação ainda às máquinas e computador, a tela pode ser ajustada cuidadosamente com a visão individual. A posição, então, da tela, os olhos devem ser ajustáveis. Com relação a algumas atividades, elas podem estar exigindo uma iluminação complementar especial, e outro ponto que deve ser levado em consideração é que as jornadas de trabalho devem ter pausas, repousos, ter cadeiras confortáveis com uma altura ajustável para o trabalhador. Agora, com relação ao levantamento de cargas, vimos que o levantamento pode ser manual ou pelos equipamentos mecânicos. Se a gente tem cargas muito pesadas, deve-se evitar que o trabalhador carregue, mas sim que utilize os equipamentos para tal. E o levantamento de peso deve ser realizado com o auxílio das pernas e não das costas. Então, a pessoa não deve se agachar virando as costas para frente, como um agradecimento japonês, por exemplo. Ele deve se abaixar, dobrar os joelhos e aí sim pegar o peso e subir de maneira ereta. Então, olha aqui que ele dobrou o joelho, pegou a caixa e aí sim ele levantou. Então, deve colocar a carga próxima do corpo, ter os pés separados corretamente distribuídos, a carga estar apoiada nas duas mãos, dobrar os joelhos, o pescoço e as costas estarem alinhados. E aí sim esticar para pegar o determinado material. Com relação à organização do trabalho, é importante também um ambiente com boa segurança, sem muita bagunça, bem limpo, organizado, facilita boas condições de serviço. Então, ele melhora a produção e também a competitividade da empresa.
Para isso, a gente tem algumas decisões administrativas que podem ser tomadas, como aumentar o grau de liberdade para realizar a tarefa, permitir o controle do trabalhador ao seu trabalho, levar em conta a capacidade produtiva da pessoa pode variar de um indivíduo para o outro, estabelecer pausas, tá? Estar então com um local onde é adequado que a pessoa vai poder relaxar, comer alguma coisa, tomar uma água, para daí seguir o ritmo do seu trabalho. Além disso, enriquecer o conteúdo do trabalho, tarefas e os locais, estar com mobiliário adequado e ferramentas também da tarefa do operador. Então, essa foi a nossa aula sobre ergonomia, né? A gente vê ainda que na própria vida diária também algumas atividades imóveis devem ser adequadas, então, com relação à altura que a gente vai ter os objetos, e nessa relação homem-máquina é o que a gente mais vê nesse cuidado, então, com a ergonomia. Deve-se cuidar com o transporte e o levantamento de pesos, lembrando ainda que essas doenças, pelos esforços repetitivos, podem causar LER ou DORT, que seriam as lesões por esforços repetitivos, ou DORT, que é os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho. DORT ela foi introduzida agora para substituir a LER por duas razões. Em alguns casos não tem lesão na estrutura e além do esforço repetitivo, nem sempre isso ocorre. Outro tipo de carga também pode trazer danos, sobre uma sobrecarga estática, excesso da força aplicada para executar uma tarefa, uso de equipamentos que transmitam uma vibração e trabalhos realizados com posturas inadequadas. Então aqui a gente tem, por exemplo, no pulso, ficar digitando muito tempo sem o apoio no pulso e nos braços pode causar essa lesão de esforço repetitivo. Além disso, a gente deve estar com boas posturas no corpo. Então, para isso, a gente tem o OVACO, OI, ele é um sistema OVAS, o OVACO Working Posture Analysis System, que tem o objetivo de analisar as posturas do trabalho. Então, sobre o dorso, os braços e as pernas, ele vai fazendo essa diferenciação de qual que seria as posturas do corpo. Aqui temos um exemplo ainda de equipamentos que podem ser utilizados para facilitar, então, esse trabalho das pessoas. Agradeço a atenção de todos.